Um salve para você que acompanha o nosso canal, Professor Kraus na área para falar sobre uma das mentes mais geniais de todos os tempos. Eu acredito que não resta dúvida nenhuma que Albert Einstein é um cara que será lembrado para sempre por sua genialidade. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? O fato de ser um cara genial e de ter deixado um legado absurdo para a ciência faz a gente pensar que o legado dele, na verdade, tem tudo para romper as barreiras da ciência. Porque a trajetória do Einstein tem muita coisa assim, sabe, fértil ali, umas sementes legais para que a gente possa se inspirar. E esse papo é sobre Einstein e inspiração. Como Albert Einstein pode inspirar a sua vida? Solta a vinheta. Por sinal, esse nosso papo aqui sobre Albert Einstein, ele tem muito a ver com uma leitura, né, de um artigo que eu li já há um tempo sobre a trajetória dele na revista Super Interessante. Você sabe, né, se você conhece a revista, tem várias coisas muito legais, falando aí sobre grandes personagens, né, da história, da ciência, da filosofia até, e falando também sobre tecnologia, sobre o futuro. Então é uma parada muito legal. E aí, eu olhando para a matéria, como é fantástico a gente perceber, por exemplo, um ensinamento básico do Einstein, que é o de você não carregar tantas convicções. Parece um negócio muito louco, não é isso? O Einstein, obviamente, assim como qualquer outra pessoa, tinha as suas crenças, as suas ideologias, mas ele era um cara muito flexível quanto a isso. O que faz a gente pensar que quando nós abrimos a nossa mente, e se você olhar para a sua trajetória, tinha coisas que você considerava uma grande certeza há 5 anos atrás, e que hoje você olha para aquela ideia e pensa, mano, como é que eu tava parado naquele rolê? Pode crer. Muitas vezes a gente está agarrado a determinados pensamentos que nós consideramos pilares das nossas vidas. Você sabe muito bem que para fazer uma reforma e uma ampliação, né, no nosso ser, é importante que a gente olhe para esses pilares e reavalie se eles vão suportar a coisa grandiosa que vem aí pela frente, que é a nossa expansão. Um dos insights que eu considero fundamentais do Einstein é importante você carregar algumas certezas, algumas convicções. Mas, mano, seja flexível, exercite a crítica, exercite essa interrogação constante sobre qualquer tipo de ideia, seja ela de fora ou de dentro de você. Outro ponto que eu considero assim culminante na trajetória intelectual, biográfica do Einstein é o repúdio total à guerra. O que pode parecer uma coisa um tanto quanto óbvia para você, mas entenda, vamos pegar esse ensinamento para nossa vida. É fato que Einstein está falando de uma macro realidade, onde nações guerreiam contra nações. Mas vamos pegar o princípio, quantas vezes a gente perdeu, a gente foi ferido, a gente passou por situações muito negativas por fazer questão do bate-boca, da briga. Entenda, existe uma diferença significativa entre expressar o que você pensa e o que você sente para que o outro entenda e você querer impor isso para o outro de maneira hostil. Essa é a grande questão. Aí você pode dizer, mas o outro me provocou, certo? Você não controla essa provocação vinda do outro, mas você é senhor, você é senhora absoluta sobre as suas ações e reações. Então, de que vale a guerra? E aí a gente tá olhando para uma micro-realidade nas relações do cotidiano. Então fica a dica. Pra que ir pro fight, mano? Tem umas batalhas que não precisam ser travadas. E você sabe muito bem disso. É muito legal também a gente perceber um outro traço da pessoa do Einstein, que é a valorização da simplicidade. Ele sempre foi o cara que buscou, na medida do possível, soluções simples, até para problemas complexos. Isso está articulado muito com a valorização do Einstein da capacidade infantil de pensar as coisas. A imaginação, o lúdico, é muito valioso dentro, né, desse universo do Albert Einstein. Muitas vezes o problema já é complexo e a gente quer uma solução ainda mais mirabolante, mais complexa ainda. Quando muitas vezes, mano, é a simplicidade que vai resolver a parada. Isso me faz lembrar o quanto a gente despreza essas coisas pequenas e simples, né? E eu lembro de uma frase, certa vez alguém me disse que é muito sábia, que nós não tropeçamos em pedras grandes, a gente tropeça nas pequenas. E da mesma forma que uma pedra pequena pode fazer a gente tropeçar, esses pequenos detalhes podem evitar que a gente acabe se dando mal. Então,
a simplicidade é maneira e aquela nossa vibe de criança de pensar para além, sabe, das fronteiras, pensar fora da caixa é algo magnífico. Por mais que a teoria da relatividade geral não seja lá a coisa mais simples, é importante que se diga. Por isso que eu mencionei. Quando possível, vão para a simplicidade. Mas Einstein, evidentemente, deu contribuições que são absurdamente complexas para a ciência e que deixaram um legado poderoso. E outra coisa, sim, para fechar esse papo que é fundamental, é esse olhar para dentro. O Einstein era um cara que tinha um jeito de pensar muito peculiar e ele não se deixou moldar nem definir pelo meio, pelo contexto. Muito pelo contrário. Ele sempre foi um cara que abraçou a sua verdade, que abraçou, a sua personalidade. Lembrando que, como nós falamos no começo, não significa dizer que ele era um cara fundamentalista, não. Esse lance de eu tenho a minha verdade não é algo que Einstein considerava inegociável, mas é a linha tênue entre o que o mundo pode fazer em nós e a nossa palavra final sobre isso. Einstein sempre foi um cara que teve a sua sensibilidade, a sua percepção, a sua capacidade e boa parte da sua genialidade tem a ver com esse lance, Com esse lance de saber silenciar o meio e ouvir a sua própria voz. Então, a expectativa é que esse papo sobre Albert Einstein provoque em você um exercício de reflexão sobre a sua trajetória, sobre as suas relações, sobre a sua carreira e que inspire de fato você a viver melhor. É esse o nosso rolê aqui no canal do Professor Kraus. Lembra aí de deixar o teu like, lembra de se inscrever, nossa comunidade está crescendo e eu quero agradecer a você por isso, pelo seu engajamento. E quanto mais você engajar e quanto mais você compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, mais a comunidade aqui vai se fortalecer. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.